Uma saudação muito calorosa, reverente e, nossa, cheia de alegria aos queridos ouvintes do canal Voz do Remanescente. É um privilégio imenso estarmos reunidos novamente, né, com os corações e as mentes bem atentos para buscarmos mais conhecimento espiritual. Ah, com certeza. É sempre uma bênção. E hoje nós temos um tema que, assim, exige muita reflexão de todos nós. Exige mesmo. Bom, para o nosso mergulho de hoje, eu peço que pensem junto comigo, irmãos. Pensem no seguinte contraste. Como é que é possível que uma igreja que poucos séculos antes, preferia enfrentar as garras dos leões lá nas arenas romanas a negar a Cristo, de repente se viu sentada nos tronos dos palácios imperiais? Usando coroas de ouro, né? Exato. Ditando os rumos da política mundial. É um contraste absolutamente chocante, sabe? E é exatamente isso que nós vamos explorar ao abrirmos o capítulo 3 do livro, O Grande Conflito, que foca no tema Como começaram as trevas morais. Um contraste que, para falar a verdade, desafia até a nossa compreensão histórica e espiritual. A nossa missão com esse estudo aprofundado hoje é basicamente compreender de que maneira a fé cristã original passou por essa transformação tão profunda. Sim, entender o processo mesmo. Isso. Porque o que a Pena Inspirada nos relata sobre esse período não é, assim, apenas um registro do passado. É um documento de alerta espiritual, sabe? Vital para os nossos dias. Nós vamos analisar como o compromisso com o mundo pode desviar a fé. E é super importante a gente pontuar isso logo de cara. Sim, é fundamental estabelecer logo no início que, ao observarmos o que o texto descreve sobre o desenvolvimento do papado e a influência do catolicismo romano na história, a nossa intenção é desvendar os conceitos, e as advertências contidas na mensagem inspirada de forma totalmente imparcial. Exatamente. O objetivo aqui, irmãos, nunca é endossar ataques a nenhuma denominação ou grupo. De forma alguma. De jeito nenhum. O foco é relatar fielmente o que a inspiração diz e extrair as lições sobre o perigo constante da transigência. E isso nos dá uma base muito madura e muito segura para a nossa conversa. Porque quando nós olhamos para a história, a queda de uma instituição espiritual quase nunca é um salto repentino de um penhasco. Não é verdade? Nunca é. Ninguém acorda de manhã e fala, vou abandonar minha fé hoje. Pois é. A mensagem inspirada destaca muito bem que esse processo aconteceu de forma bem furtiva, sabe? Silenciosa. Foi tipo uma descida em degraus muito suaves. Uma descida gradual. E se nós voltarmos lá no primeiro século, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele já tinha previsto isso com uma clareza impressionante. Nossa, Paulo foi muito cirúrgico ali. Foi sim. Ele alertou que o dia de Cristo não viria sem que antes ocorresse a apostasia, e se manifestasse o que ele chamou de homem do pecado. Sim, e tem um detalhe ali que é crucial. Exato. O detalhe crucial que Paulo menciona é, já o mistério da injustiça opera. Ou seja, no próprio tempo dos apóstolos, a semente dessa corrupção já estava plantada ali. Já tinha começado. Havia pequenas concessões, tradições sendo aceitas, como o texto diz, quase imperceptivelmente. Mas olha só, pera um pouco. Vamos tentar nos colocar no lugar dos cristãos daquela época. Porque é muito fácil a gente julgar de longe, né? Com certeza. O texto aponta a conversão nominal do imperador Constantino lá no século IV como um ponto de virada terrível. Mas, sendo um pouco advogada do diabo aqui, se nós fôssemos cristãos no Império Romano vivendo escondidos em catacumbas, sabe, vendo nossas famílias sendo caçadas, martirizadas. Uma situação de terror absoluto. Total! Aí, de repente, o próprio imperador diz que agora é cristão. As mortes param, o cristianismo entra nos palácios reais. Gente, isso não deve ter parecido um milagre absoluto na época. Sem dúvida. Tipo uma resposta direta às orações dos irmãos. Como é que a gente pode culpá-los por aceitar essa trégua e abraçar essa nova realidade? Essa reflexão é fenomenal, porque ela toca exatamente no cerne do engano. Do ponto de vista humano, a paz que Constantino ofereceu parecia a vitória final da igreja. O texto relata que houve um regozijo indescritível no mundo cristão. Todo mundo comemorando. Sim. No entanto, o espírito de profecia nos mostra a psicologia por trás desse evento. A perseguição terrível servia, na verdade, como um escudo contra o orgulho e o mundanismo. Nossa, um escudo? É forte pensar assim. É forte, né? Quando o Estado parou de matar os cristãos e começou a favorecer,
oferecendo riqueza, status. A igreja simplesmente baixou a guarda. Em troca dessa aceitação e para agradar aos novos convertidos pagãos que entravam aos milhares, a liderança cristã deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo. Eles cederam. Cederam. O paganismo não precisou mais bater a porta com espada, sabe? Ele entrou com presentes. É tipo misturar uma gota de tinta escura num copo de água puríssima, né? Exatamente. A princípio, assim, uma única gotinha parece que não faz diferença nenhuma. A gente olha pro copo e a água ainda parece super boa para beber. Mas não tá. Não tá. Com o tempo, as moléculas vão se espalhando, a mistura se torna homogênea e logo a água inteira muda de cor. A igreja aceitou aquela pompa toda do paganismo achando que estava apenas se adaptando culturalmente, sabe? Acharam que estavam facilitando a conversão do império. Isso, mas no fim das contas, a mensagem inspirada nos alerta que o paganismo, embora parecesse derrotado ali, se tornou o verdadeiro vencedor. O espírito dele dominou a instituição. Essa analogia da tinta na água ilustra perfeitamente essa sutileza toda. E para aprofundar o porquê disso ser tão perigoso, a inspiração faz um paralelo brilhante com a vida de Jesus. Qual o paralelo? Pensemos lá no deserto da tentação. Satanás se aproximou do Filho de Deus, mostrou para ele todos os reinos do mundo, a glória deles, e fez uma proposta bem direta. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A mesma oferta de poder. A mesma. Cristo repreendeu o tentador na hora e o expulsou, mantendo a lealdade exclusiva ao Pai. Mas o texto argumenta que a exata mesma tática foi usada com a liderança da igreja séculos depois. O inimigo ofereceu favores do Estado, poder político, muitas riquezas e, tragicamente, obteve sucesso. Que tristeza pensar nisso. A liderança buscou os proveitos terrenos, né? Sim, buscaram as honras humanas e, ao fazer isso, acabaram prestando reverência a um sistema de religião falsa. Certo. Mas isso levanta um problema lógico imenso aqui para a gente entender. Porque se a igreja e o Estado agora estão de mãos dadas para construir um império terreno, a Bíblia se torna um obstáculo gigantesco. Um obstáculo e tanto. Sim, porque ela tem uma autoridade moral absoluta. A palavra de Deus condena abertamente o orgulho, a idolatria, a supremacia de líderes humanos. Jesus foi claro: adorarás ao Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Exato. Então, como é que esse novo sistema lidou com as escrituras que os contradiziam de forma tão clara? Bom, a resposta é simples. Eles precisaram ocultar a bússola. Ocultar a bússola. É. A supressão das escrituras foi, digamos assim, o movimento estratégico necessário para que esse gigantesco sistema se mantivesse de pé. Para que a autoridade humana do bispo de Roma substituísse a divina, o escudo da verdade precisava sumir. Eles precisavam tirar a Bíblia de circulação. Tiraram, e o método usado foi muito engenhoso. Não foi apenas baixar uma lei proibindo a leitura, mas foi manter a Bíblia trancada numa língua que o povo comum não entendia de jeito nenhum, que era o latim. Nós e os poucos exemplares que existiam deviam ser caríssimos, né? Eram. Muitas vezes ficavam literalmente acorrentados aos púlpitos dos mosteiros. O monopólio de interpretar o texto ficou todo nas mãos de uma hierarquia que, é claro, ajustava a interpretação para favorecer o próprio poder. Ensinava-se para os irmãos que o povo comum não tinha a menor capacidade de compreender Deus por si mesmo. E sem a bússola, o navio vai para onde o capitão mandar, né? Mesmo que seja direto para os rochedos. Direitinho. E sem a Bíblia nas mãos do povo, o caminho ficou completamente livre para a corrupção da própria lei de Deus. O livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 25, já profetizava sobre um poder que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Profecia claríssima. Claríssima. E o relato que nós estamos estudando detalha muito bem como isso aconteceu de forma cirúrgica. Por exemplo, para acomodar os pagãos e substituir os ídolos que eles já adoravam, introduziram na igreja cristã a adoração de imagens. Sim, de santos e relíquias. Isso. Mas para justificar isso teologicamente, eles tiveram que simplesmente remover o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe expressamente o culto a imagens. Apagaram o mandamento. Apagaram. E para a conta continuar fechando em 10 mandamentos, eles foram lá e dividiram o 10º em 2. É uma reengenharia teológica que, assim, é impressionante e assustadora ao mesmo tempo. É uma manipulação grosseira do padrão absoluto de justiça do próprio Deus, sabe?
Mas olha, o passo que exigiu mais astúcia, a ousadia maior mesmo, envolveu a alteração do quarto mandamento. Ah, essa parte é fundamental. O texto explica que o objetivo final era afastar a mente dos homens de Deus como Criador de todo o universo. Para isso acontecer, o antigo sábado bíblico, o dia que Deus abençoou lá na criação, precisava ser posto de lado. E no lugar dele, exaltaram o venerável dia do sol, que era a grande festa lá do mundo pagão. E aqui nós precisamos fazer uma pausa para entender o como, porque essa mudança do sábado para o domingo é um dos temas mais complexos que a gente tem. E fascinantes também, né? Muito fascinante. Como é que eles conseguiram convencer as pessoas comuns, cristãos fiéis, a aceitarem uma alteração direta no mandamento que foi escrito pelo próprio dedo de Deus? Quais foram os mecanismos sociais e psicológicos ali? Olha, foi uma tática de desgaste profundo aliada a pressões sociais enormes. Primeiro, a inspiração nota que muito antes, ainda lá na época de Cristo, os líderes religiosos judaicos já tinham sobrecarregado o sábado com regras rigorosíssimas. Sim, tornaram o descanso um fardo insuportável. Um fardo pesadíssimo. Já havia uma imagem distorcida do sábado. Depois, nos primeiros séculos da era cristã, o Império Romano começou a enfrentar várias rebeliões judaicas bem sangrentas. E o antissemitismo cresceu muito, né? Cresceu absurdamente no Império. Os cristãos, querendo evitar serem mortos e querendo mostrar que não tinham nada a ver com os judeus rebeldes, começaram a lançar um certo desdém sobre o sábado. Começaram a chamar de instituição puramente judaica. Ah, então teve uma pressão política de sobrevivência muito forte também. Eles queriam se distanciar ao máximo de qualquer coisa que parecesse judaica aos olhos de Roma. Exatamente. A liderança cristã começou a incentivar que o sábado fosse um dia de jejum, um dia de tristeza, enquanto que o domingo, o primeiro dia da semana, começou a ser celebrado gradualmente como uma festividade bem alegre em honra à ressurreição de Cristo. Eles foram invertendo os papéis devagarinho. Invertendo. Então, entra novamente a figura de Constantino, com o martelo do Estado, digamos assim, emitindo o primeiro decreto dominical. A lei do Estado impondo a religião. Isso. Ele estabeleceu o domingo como uma festividade pública em todo o Império. Os bispos viram nisso a oportunidade perfeita de unir interesses. Pensa bem, os pagãos já adoravam no dia do sol, e os cristãos celebravam a ressurreição no mesmo dia. Era a fórmula perfeita para unificar o império sobre uma única religião. Que astúcia, né? Muita astúcia. Assim, a autoridade da Igreja, apoiada por todo o poder secular, impôs uma instituição puramente humana no lugar do selo criatório de Deus. Incrível. Então, irmãos, vamos recapitular o cenário aqui. A Bíblia é suprimida e mantida longe do povo. A lei que define o que é certo e o que é errado é alterada por autoridade humana. O palco estava perfeitamente montado para o controle total das consciências. Total. E isso nos leva a uma questão muito séria. O que acontece com a sociedade e com a mente humana quando a norma absoluta de justiça é simplesmente jogada fora e substituída pela vontade de homens corruptos? Nós entramos no que o texto chama de a escura Idade Média. O século VI marca o momento em que o papado se estabeleceu firmemente de vez, dando início àquele período profético de 1260 anos de opressão que a gente vê mencionado lá em Daniel e no Apocalipse. E o impacto disso foi avassalador. Foi devastador. A fé, que antes repousava apenas na graça e nos méritos exclusivos de Jesus, foi transferida para a estrutura hierárquica. O acesso direto a Deus foi praticamente cortado. Ensinou-se que o ser humano precisava de mediadores aqui na Terra, sacerdotes humanos que detinham o poder de perdoar ou de condenar. Sabe o que isso soa para mim? O quê? Soa como instituir um pedágio espiritual. É a mercantilização do perdão. A Pena Inspirada descreve um monte de inovações teológicas que surgiram nesse período que reforçam essa exata ideia. Verdade. Baseados naquela filosofia pagã da imortalidade natural da alma, eles criaram a doutrina do purgatório. Sabe, um lugar de tormento para purificação depois da morte. E a genialidade perversa de tudo isso é que, para escapar desse lugar, ou para libertar parentes que estariam sofrendo lá, eles estabeleceram a doutrina das indulgências. Um perdão sendo vendido, literalmente.
Literalmente, o povo pagava para ter paz de espírito e esse dinheiro financiava guerras e a construção daquelas catedrais super luxuosas. É a pura exploração do medo. A exploração do medo e da ignorância, né? A mensagem inspirada cita com muita propriedade o profeta Oséias. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como eles tiraram a Bíblia do povo, o resultado só podia ser esse. Exato. Paralisia moral e intelectual profunda em toda a cristandade. O texto usa uma frase lapidar do historiador Wiley que diz: o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. Nossa, que frase forte, a meia-noite do mundo. Muito forte. Quando a lei de Deus é descartada, o que sobra é a corrupção absoluta. A fraude, a avareza, a libertinagem passaram a dominar até mesmo as esferas mais altas da liderança ali. E para aqueles que ousavam discordar, que ousavam questionar o sistema e buscar a verdade na Bíblia, a resposta era bem clara: a fogueira. A Inquisição foi estabelecida justamente para silenciar qualquer voz dissidente. Para calar qualquer um. A escuridão era densa demais, irmãos. O próprio texto ilustra a arrogância do poder humano chegando a um nível que é quase inacreditável para nós hoje. Ele menciona o episódio lá em que o imperador romano germânico, o Henrique IV, foi forçado a ficar 3 dias descalço na neve. No meio do frio rigoroso do inverno. Imagina isso, do lado de fora de um castelo, só esperando que o Papa Gregório VII concedesse perdão a ele. Por quê? Porque o pontífice queria demonstrar ao mundo inteiro que tinha o poder de humilhar reis. É o orgulho humano no seu ápice, né? No ápice. O contraste entre essa sede de poder toda e a mansidão de Cristo, sabe, que se ajoelhou com uma bacia de água para lavar os pés dos próprios discípulos, isso chega a doer na nossa alma. Dói muito. Mas, apesar de tudo isso, mesmo no auge dessa meia-noite, a luz da verdade nunca se apagou por completo, não é mesmo? Havia resistência. Havia, sim. Deus nunca foi deixado sem testemunhas. E aqui o espírito de profecia nos oferece uma comparação que é belíssima e muito cheia de esperança. Compara esses poucos fiéis e defensores da verdade aos edificadores dos muros de Jerusalém nos dias do profeta Neemias. Ah, eu amo essa história. A situação deles era incrivelmente precária. Muito. O chão estava coberto com aquele entulho todo, né, que representa os séculos de falsas doutrinas e tradições que oprimiam. Alguns construtores olhavam para aquela montanha de entulho, sentiam o peso da perseguição, do isolamento e simplesmente desanimavam. Eles diziam: as forças estão acabando e o pó é muito, e acabavam cedendo para proteger a vida e evitar confusão. Mas não foram todos. Não. Havia outros. Homens e mulheres que não se deixaram intimidar pelas ameaças, nem por aquela escuridão toda. Eles continuaram construindo o muro da verdade de forma intrépida, sabe? Cada um com a espada ali cingida ao lado. E essa espada representa a palavra de Deus. Lindo demais. E é exatamente nesse ponto, irmãos, que a história se cruza com a nossa vida hoje. Com certeza. Porque, vamos combinar, é muito fácil e até um pouco confortável a gente olhar para a Idade Média e ficar horrorizado com a venda de indulgências, horrorizado com a Inquisição e com o povo não podendo ler a Bíblia. É fácil apontar o dedo para o passado. Muito. Mas a opressão silenciosa que o texto descreve nos obriga a olhar no espelho. Nós vivemos hoje numa era de luz abundante. Nós temos Bíblias impressas em todas as nossas estantes. Nós temos dezenas de traduções acessíveis na tela do celular, sabe, em fração de segundos. Tudo na palma da mão? Tudo. Mas será que nós não estamos cometendo o mesmo erro de terceirizar a nossa fé? Essa é a grande pergunta. Será que hoje, com tanta informação, nós não estamos permitindo que o entulho das distrações modernas, sabe, dos algoritmos das redes sociais, ou até mesmo de uma dependência excessiva de influenciadores e pastores, abafe a nossa busca direta e pessoal pela voz do Criador? Essa é, sem a menor dúvida, a aplicação mais urgente deste estudo para nós. O perigo de substituir um relacionamento vivo, diário, embasado no estudo pessoal da Bíblia por rituais vazios ou conveniências modernas, esse perigo continua absolutamente
absolutamente real. Porque o coração humano é o mesmo, né? Não mudou nada. O coração continua suscetível às mesmas tentações que desviaram a igreja lá no começo. A gente busca aceitação social, a gente quer popularidade, quer adequar a mensagem que é exigente do evangelho para ela ficar mais palatável, Mais confortável. mais confortável para o mundo de hoje. E as palavras de Cristo, que a inspiração nos relembra com tanta ênfase nesse capítulo, elas ecam pelos séculos até chegarem na gente. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vigiai. E essa vigilância não é só contra um ataque óbvio que vem de fora. É principalmente contra a nossa transigência interna, sabe? Contra aqueles pequenos compromissos que a gente vai fazendo no dia a dia. E para encerrarmos o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria propor para os nossos ouvintes uma imagem que consolida tudo que nós estudamos aqui. Vamos lá. Imaginem um grande navio navegando na escuridão de um oceano bem tempestuoso. A costa lá na frente é cheia de rochedos perigosos que ninguém consegue ver à noite. No entanto, existe um farol na terra firme. Ele foi construído sobre a rocha, ele é brilhante, ele é inabalável e foi projetado para guiar o navio até um porto seguro. Esse farol, irmãos, representa a firme e imutável palavra de Deus. Perfeito. Mas aí a tripulação desse navio, movida por orgulho ou querendo um atalho mais fácil, eles decidem ignorar a luz daquele farol. Eles vão lá, apagam as luzes de navegação, penduram uma lanterninha pequena na própria proa do navio e dizem assim: nós seremos a nossa própria luz. Que perigo. O trágico dessa escolha é que, para onde quer que o navio vire, a lanterna vai junto com ele. Eles ficam olhando para aquela luz da lanterna e têm a falsa segurança de que estão sempre no caminho certo, né? Quando, na verdade, estão navegando em círculos, indo direto para a destruição nos rochedos. Quando o ser humano tenta ser a sua própria luz, irmãos, quando altera a lei divina e suprime a autoridade das escrituras para colocar a própria sabedoria no lugar, as trevas morais não são só um risco ocasional, elas são um destino inevitável. Nossa, uma imagem muito poderosa. E que define exatamente a tragédia que foi descrita nesse capítulo todo. E que nos deixa com uma semente para refletir muito durante essa semana. Nós compreendemos hoje que a grande escuridão do passado não aconteceu porque o sol simplesmente se apagou de repente. Não, foi aos poucos. Aconteceu porque as janelas foram sendo fechadas lentamente, dia após dia, compromisso após compromisso. Então a pergunta que nós devemos levar nos nossos corações é a seguinte: que janelas de verdade, de comunhão e de obediência nós podemos estar fechando na nossa rotina espiritual hoje, e talvez sem nem perceber? Será que nós estamos trocando a beleza do evangelho pelas distrações? Estaríamos nós trocando a simplicidade transformadora do Evangelho pelas conveniências, pelo status e por tudo que o mundo tenta nos oferecer em troca? Fica a reflexão. Fica mesmo. Que pensamento marcante para a gente guardar na mente e no coração hoje. Queridos amigos, irmãos, ouvintes do canal Voz do Remanescente, nós agradecemos imensamente a companhia e a dedicação de cada um de nós em mais este estudo aprofundado. Muito obrigado mesmo por estarem conosco. Que a graça infinita do nosso Senhor, a vigilância constante do Espírito e aquele amor inabalável pela palavra de Deus mantenham os passos de todos nós sempre guiados pela verdadeira e única luz. Continuem estudando, continuem buscando a verdade com muita oração sincera e um coração bem humilde. Um grande e afetuoso abraço a todos e até o nosso próximo encontro.